No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio o secretário de Justiça de Guarulhos, doutor Ayrton Trevisan. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Secretário, vamos lá primeiro um assunto que está repercutindo desde semana passada. Parece que houve uma má interpretação de que o prefeito Guti teria decretado sigilo de 25 anos em seus atos, né? Como é que o senhor explica esse assunto? Olha, Pedro, isso aí é um erro crasso de interpretação ou uma má-fé. Existe um decreto que regulamenta o direito à informação. E a regra é a publicidade dos atos. Até porque tem leis federais de acesso à informação, o próprio decreto, uma lei federal que trata do acesso à informação e das possibilidades de decretação de sigilo. E esse decreto veio simplesmente regulamentar no âmbito do município essa lei federal existente. Por quê? O prefeito não decretou nada. O prefeito baixou um decreto que regulamenta a possibilidade de ser decretado sigilo para alguns tipos de documentos ou algumas situações. E eu dou um exemplo aqui, claro. Qualquer pessoa do povo que queira ter acesso a um processo administrativo vai lá no Fácil, pela lei de acesso à informação, e tem direito sobre qualquer assunto. O portal da transparência também, né? Também. Só que nós temos situações, eu vou citar um caso aqui específico, uma casa-abrigo de mulheres vítimas de violência. As mulheres precisam ficar escondidas dos agressores. E esse processo, esta locação de um imóvel, enfim, processo que trata dessa casa, ele tem que permanecer em segredo. Não pode ter acesso à população em geral, porque senão essas pessoas que seriam vítimas de violência e sujeitas a um agressor, teriam o seu endereço descoberto. Então você tem situações que serão avaliadas por uma comissão onde o segredo pode ser decretado atendendo a um interesse público maior. Esse caso que eu disse, alguma negociação que envolva uma estratégia de negócio, informações que comprometam a segurança nacional, enfim, tem uma série de situações onde pode ser dado o sigilo, mas não é o prefeito que dá. O prefeito baixou um decreto onde uma comissão formada por secretário de Justiça, secretário de Governo, controlador geral, enfim, 7, 8 pessoas podem estabelecer esse decreto. Então a regra é a transparência e poderemos ter exceções, é isso? Poderemos ter exceções justificadas de interesse público. Não tem o menor cabimento achar que o prefeito pode decretar sigilo de um ato dele que seja de interesse público. Agora, é bastante razoável que ele possa sugerir que a comissão avalie o sigilo de uma situação como essa que eu coloquei. Ok. Tiago? Secretário, um outro problema que está surgindo aí é a questão dos micro-ônibus, da questão do subsídio que era para ter sido pago ontem, dia 25, e aí junto dizem que é a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Justiça, e não caiu esse subsídio, que foi um acordo firmado entre a Prefeitura e os sindicatos. Os micreiros. Os micreiros. Por que não caiu esse subsídio ontem? Provavelmente porque não tenha dinheiro para ser pago. Não tem muita explicação. O prefeito Guti baixou um decreto cortando horas extras, cortando uma série de contratos, porque a arrecadação não tem se realizado na medida em que deveria se realizar. A prefeitura está sensível ao problema dos micreiros, sabe que tem uma dívida com eles, só que assim, todos nós queremos andar no ônibus no menor preço, no maior conforto, só que toda vez que a gente cria uma situação de uma gratuidade que é razoável para um idoso, para um deficiente, para um estudante, essa conta fica maior para a prefeitura. O subsídio sempre aumenta. E a prefeitura tem tido dificuldade, não só de agora. Nós colocamos em dia aí exercícios anteriores que estavam atrasados de subsídio, isso não é uma novidade, e agora nós estamos envidando esforços para que possa honrar esse compromisso de pagamento. O prefeito Guti decretou um grupo de trabalho para reduzir custos. O senhor integra esse grupo? Eu sinceramente não sei te dizer se eu fui incluído nesse grupo ou não. Ainda não sabe? Não foi comunicado. Ainda não sei dizer para você. Mas se tiver que fazer parte, a gente vai fazer parte tranquilamente. Há essa necessidade, o dinheiro é sempre mais curto. A saúde, a gente tem um problema sério. A saúde, o Guarulhos tem uma população de um perfil, vamos dizer, mais pobre, sim, que usa muito mais o SUS do que em outras cidades.
Para se ter uma ideia, cerca de 68% da população não tem plano de saúde aqui na cidade. Isso significa que mais ou menos 950 mil pessoas utilizem o SUS. Então, a saúde acaba consumindo uma quantidade grande de dinheiro, e esse dinheiro não tem fim, assim. Me parece que cerca de 32% do orçamento até agora foi gasto com saúde. Então a gente tem uma série de necessidades e o dinheiro nunca é suficiente para fazer frente a essas necessidades de uma população que precisa de um serviço público dessa natureza. Secretário de Televisão, o vereador Laércio Santos, que é advogado, deixou dois questionamentos ao senhor aqui. Uma é a questão do novo Fórum Cível, né, que a Prefeitura está alocando, e ele questiona se não seria a atribuição do Tribunal de Justiça fazer essa alocação, não a Prefeitura. Olha, Pedro, eu outro dia publiquei uma foto, o hoje ministro Alexandre Moraes era secretário de Justiça, e eu estava lá no Palácio dos Bandeirantes, ou melhor, na Secretaria de Justiça do Estado, tratando com ele da construção do Fórum de Guarulhos, isso lá nos idos de 2015. Eu digo que eu estou tratando dessa questão do Fórum... 2015? 2005, desculpa. 2005. Há 15 anos atrás, mais ou menos. Verdade. Eu estou tratando dessa questão do Fórum desde que o ministro tinha cabelo e era magrinho. Eu dou uma foto dele bem magrinho e cabeludo, não é? E a gente nunca conseguiu avançar com o governo do Estado. O tribunal em si não tem, muitas das vezes, verba para construir um prédio, por exemplo. E a gente tratou disso sempre com o governo do Estado. A atribuição seria, só que o governo municipal, e aí eu posso falar porque eu era presidente da ordem nessa época, o tribunal queria criar 6 varas da família e sucessões. Nós tínhamos 10 varas cíveis com essa competência de cuidar de família e sucessões, e eles queriam criar outras 6 varas para cuidar exclusivamente de família e sucessões. Isso era um ganho absoluto para a população que necessita do serviço jurídico. Ou a prefeitura alugava um imóvel ou não ia instalar essas varas. Se a gente não tivesse alugado na época o imóvel ali da rua Felício Marcondes, talvez a gente não tivesse as 6 varas instaladas hoje. Provavelmente não as teríamos. Então, o ideal, o mundo ideal é cor-de-rosa, é bonito, é maravilhoso. E o mundo prático é aquele que a gente pode fazer num certo momento. A atribuição pode ser do tribunal. Só que hoje, o vereador sabe disso, até porque ele tem pessoas próximas a ele que locam imóveis para a prefeitura, ele sabe que já existe esse gasto hoje. Hoje nós locamos um prédio na rua Felício Marcondes, que é do antigo, que é do falecido Assis de Almeida. Nós locamos um prédio na rua dos Metalúrgicos. Nós locamos um prédio na rua IP. Nós locamos um prédio para o cartório eleitoral na rua Luiz Facine. Um outro prédio na Monteiro Lobato. Um outro prédio aqui em cima na Ítalo Brasileiro. E a prefeitura já paga esses aluguéis. E que situação nós temos? A prefeitura vai gastar exatamente o que ela gasta hoje para que essas instalações sejam alocadas num único prédio, com acessibilidade para deficiente, com AVCB, com segurança, com elevadores. Por quê? Porque esses prédios espalhados pela cidade, uns e outros, não têm acessibilidade, não têm saída de emergência, uma série de coisas. Então o município não vai gastar mais. Agora, eu concordo com o vereador nesse sentido. E até apelo a ele que vá ao vice-governador do estado, que é do partido dele, o Rodrigo Garcia, é do DEM, partido do vereador, e nos traga recursos para que a gente construa um fórum, nos traga recursos para que a gente não tenha que pagar aluguel de polícia militar, de distrito policial, porque isso também é pago pelo município. E o prefeito precisa fazer uma escolha, os prefeitos, não vou falar deste prefeito, os prefeitos. Ou eles cuidam do interesse da população, que precisa ter um distrito policial, que precisa ter uma base da polícia militar, ou uma companhia da polícia militar, que precisa ter varas de infância, que precisa ter varas de família, ou briga pelo sonho cor-de-rosa de ter um prédio, de ter alguém que cumpra a obrigação, e a gente fica sem essas coisas enquanto isso. É importante a gente salientar, Pedro, que o município tem uma série de problemas e preferiria não pagar esses aluguéis. Só que às vezes a gente tem interesses privados que muitas vezes se confundem com o interesse público, e isso nunca é bom. Veja você, pessoalmente eu tenho o prédio do meu antigo escritório na frente do fórum. Você fala assim,
Você tem interesse que o fórum mude de lugar? Pessoalmente, eu não tenho. Mas a sociedade tem interesse e esse interesse tem que prevalecer sobre a minha vontade pessoal ou o meu interesse pessoal. E assim é em relação ao próprio vereador. O vereador tem pessoas próximas a ele que locam imóveis para a prefeitura, locam imóveis para instalações do judiciário, e talvez não fosse nem prudente esse tipo de opinião, porque alguém pode confundir o interesse público com o interesse privado. Mas a ideia do novo fórum lá no SECAP já se perdeu? Agora se fala numa PPP, mas eu daria como perdido. Eu também. Daria como perdida, infelizmente, e eu estou nessa luta há muito tempo. E apelo ao vereador para que nos ajude junto ao governo do estado, que não tem feito uma boa política com o município, para que nos ajude. A bola está na mão dele. O partido é o DEM e o vice-governador do estado é do DEM. E tem muito poder, todos nós sabemos que o Rodrigo Garcia tem um naco bastante generoso de poder dentro do governo do estado. Fala, Tiago. Referente às mudanças do secretariado recente, né, o americano veio para compor a Secretaria de Governo, foi muito bem aceito, inclusive o Pedro colocou hoje na coluna dele. Agora, judicialmente, não pode gerar nenhum problema, por exemplo, com a Secretaria de Saúde também? A questão da Ana Cristina não está divulgando tanto a campanha de vacinação? Bom, o secretário de governo americano é uma pessoa com amplo trânsito na política da cidade, é uma pessoa muito bem articulada e tenho certeza que vai ajudar bastante o prefeito Guti na implantação das políticas. A questão da divulgação das vacinas, eu não sei se eu sou bem informado ou não, mas eu tenho visto manifestações da secretaria, da secretária, em redes sociais, o próprio governo divulgando a existência dessas vacinas. Eu não vejo que exista um risco nesse sentido. Para a secretária de televisão, o vereador Santos também questionou a reforma que o senhor fez na Secretaria de Justiça, que é um imóvel locado, né? Houve um incêndio, né, na gestão passada e isso ficou mal resolvido, né? Ficou para o senhor resolver. Como é que o senhor resolveu isso? É interessante que o vereador esteve aqui em 18 e me criticou por não fazer a reforma. E depois ele voltou aqui e me criticou por ter feito a reforma. É interessante isso. Na verdade, Pedro, tem um laudo da Polícia Técnica do Estado, da perícia do Estado, constatando que houve uma sobrecarga decorrente de colocação de aparelhos de ar-condicionado que não estavam previstos no objeto da locação. Você não pode alterar a carga elétrica sem o estudo adequado. E essa foi a causa do incêndio, ou seja, foi o município que causou o incêndio e na medida em que ele causou o incêndio, cabe ao município fazer a recuperação daquilo que ele causou de prejuízo. Ou faz amigavelmente, ou faz judicialmente. Como nós ocupamos o prédio e é um desperdício de recurso público, você manter um andar térreo de um prédio fechado, as pessoas se apertando nos outros andares, além de uma coisa ridícula, que era qualquer pessoa que se dirigia à secretaria, ver aquilo que pegou fogo, tapumes, enfim, tudo queimado. Então nós houvemos por bem, estando justificado pelo laudo que a responsabilidade é do usuário do bem e não do proprietário do imóvel, nós fizemos a reforma a partir de uma ata de preço que tinha da Secretaria de Obras. Agora, quem fez a alocação lá atrás não errou, não deveria ter feito um seguro? Olha, Pedro, na verdade, assim, essa é uma discussão muito antiga. Se eu tiver 20 caminhões, é mais barato perder um por ano do que fazer seguro. É muito mais barato você recuperar uma situação. Quantos incêndios nós tivemos ao longo desses anos? Você se lembra e eu me lembro. Quantos nós tivemos? 2. Nós temos sido seguros de todos os prédios municipais, um valor relativamente alto, para um risco que não é um risco iminente de ter o problema. Então não se justifica você gastar um recurso quando você tem uma quantidade de imóveis a serem assegurados que é muito maior do que, vamos dizer, você soma o prêmio que você paga de seguro, é mais caro do que você... Então, a prefeitura corre o risco? Corre o risco. É mais vantajoso? É mais vantajoso correr o risco do que você fazer um seguro e acabar gastando mais de seguro do que do prejuízo que você teria. Ok, o secretário, não sei se é da sua área, mas eu estou sabendo que a Prefeitura de Guarulhos está sem pátio para recolhimento de veículos.
Eu não sei se é uma questão jurídica de contrato, o senhor sabe me dizendo? É uma questão de... isso aí está sendo licitado e deu algum tipo de problema no Tribunal de Contas, de algumas impugnações, de alguns itens do edital, mas está em via de ser resolvido com a licitação. Tá ok. Obrigado pela presença, secretário de Justiça. Eu queria só fazer uma observação, Pedro. Outro dia você colocou na sua coluna que eu estaria me juntando com outros secretários, de certa forma, contra os secretários de fora, né? Isso causa até um certo mal-estar entre as pessoas lá. Eu queria te dizer o seguinte: o prefeito fez uma reunião um domingo desses e pediu para que o pessoal se unisse em torno de questões de zeladoria. E aí os secretários relacionados a esse tema, que é Paguaru, Meio Ambiente, Obras, Serviços Públicos, fizeram uma reunião e até fizeram um trabalho interessante ali na Avenida Cônego Valadão. Entrou uma equipe, vamos chamar de multidisciplinar, e fez uma recuperação em geral daquela avenida. Limpeza de bueiro, tira mato, corta árvore, sinaliza, enfim. E essas pessoas acabaram me convidando por dois motivos. Porque eu sou uma pessoa com acesso quase diário ao prefeito, despacho com o prefeito praticamente diariamente, então sou uma pessoa mais próxima do prefeito e participo de uma junta orçamentária. E eu sou uma das pessoas que vota para aprovar certas coisas de orçamento, de obras, desse tipo de coisa. E nós participamos dessa reunião. Só que nesse time nós temos pessoas comprovadamente aqui da cidade e nós temos pessoas, por exemplo, vou dizer o secretário de obras. O secretário de obras não tinha um vínculo aqui com a cidade. E ele é um ativo participante. Então, só para te dizer que essas reuniões acontecem em prol de questões relacionadas à zeladoria, tanto que envolvem esses secretários vinculados a essa pasta. Só para esse esclarecimento. Mas eu escrevi também que havia um grupo de secretários que estavam, de certa maneira, críticos ao então secretário de governo, Peterson Juan. Então, mas não tem, Pedro. Na verdade, assim, eu coloquei aqui um dia para você, uma pergunta que você me fez a respeito do meu relacionamento com o secretário, eu coloquei para você: olha, existe uma linha, é só não ultrapassar a minha linha. O meu trabalho é de auxílio ao prefeito, eu não tenho pretensão de tirar ninguém, nem de pôr ninguém, isso não me compete, eu não discuto com o prefeito a respeito de quem ele nomeia ou deixa de nomear para esse ou para aquele cargo. Posso ter minhas opiniões pessoais a respeito dessa ou daquela nomeação, mas se ele me perguntar o que eu acho, eu digo. Se ele não me perguntar o que eu acho, eu não falo. Não tenho por que ficar nem capitaneando e nem trabalhando contra o prefeito. Porque se eu trabalhar contra algum secretário, eu trabalho contra o prefeito. E eu não trabalho contra o prefeito. Eu estou ali, eu só respondo ao prefeito, algo que eu tratei com ele, eu não respondo a mais ninguém. E eu estou ali para facilitar a vida do prefeito com quem ele nomear, que seja de confiança dele, como é o caso do secretário de governo, em quem o prefeito deposita até agora bastante confiança, apesar de ele ter saído do governo. Ok. Obrigado, secretário de televisão. Eu é que agradeço a oportunidade. 7h35. O Sebastião Bispo já está pelos bastidores. Ok, 2 minutos, produção.